Qual é a relação de A em B? Qual é? Aqui, X está associado a Y, quando o Y é CPF de X. Isso dá... R é função de A em B? Todo aluno tem número de CPF. Todo aluno da UFC tem apenas um número de CPF. Todo aluno da UFC está associado a um único número de CPF. Então, a R aqui, ponto. A R é função, a relação R, ela define função, ela é função de quem? De A em B. Agora pega a relação inversa. Relação inversa é função de B em A. Cada número de CPF está associado a algum aluno da UFC? Não. Basta você pegar o CPF de alguém que nunca andou pela UFC. Tem nada a ver com a UFC. Então, R é função de A em B e a relação inversa R menos 1 não é o quê? Função de B em A. Tá? Tá? Então, para ser função, olha aqui, ó. Mais um exemplo. Tá? Aí pega a relação daqui para cá. Relação R daqui para cá, que leva. Tá aí. Isso. A R é função de A em B? É função de A em B, sim. Ó. Olha a definição. Que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Então, R é função de A em B. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Tá? Então, R é função de A aonde? Em B. E R é menos 1? Não é função, não é o quê? Função de B em A. Concorda comigo? Não é função de B em A. Agora, pronto. Entendido o que é função, nós usamos geralmente as letras maiúsculas para representar relações entre conjuntos. Mas no caso de função, nós usamos letras minúsculas. Tá? E aí eu tenho para falar para vocês, vamos estabelecer a terminologia aqui. Sejam A e B conjuntos. Então, quando você tem A e B conjuntos, cada função f de A em B, se é uma função f de A em B, é o quê? É uma relação de A em B que associa a cada elemento de A um e somente um elemento de B. Ou associa cada elemento de A um único elemento de B. A um e somente um elemento de B. Tá certo? Cada função f de A em B é denotada por esse símbolo aqui. Se f é... Isso aqui está dizendo o quê? É uma função f do conjunto A no conjunto B. É uma relação antes de tudo, mas é uma relação especial. É uma relação que associa a cada elemento de A um e somente um elemento
de B. Tá certo? Como isso aqui. Então, sendo F, ou melhor dizendo, seja dada, melhor assim, dada uma função F de A em B, tá? O conjunto A, ele recebe o nome de, ele é denominado domínio de F, tá? O conjunto B é denominado contradomínio de F. E só aqui ele é representado assim também, ó. Ele é representado assim também, ó. D de F, tá? O conjunto B ele é denominado contradomínio de F, que eu denoto assim, ó, C de F. Tá certo? Outra coisa, dado x em A, ou para cada x em A, o elemento de B, o artigo definido, porque só tem um, o elemento de B associado a x pela função f, porque cada elemento de A está associado a um único elemento de B, certo? Então, esse elemento de B associado ao elemento x em A dado, ele é denominado imagem de x por f, sendo denotado por isso aqui, ó, f de x, até de preto. Então, quem é f de x? E lê-se assim, viu? Lê-se, já estou dizendo como é que se lê. Como é que se lê isso aqui? F de x. F de x. Tá? Aí você tem o domínio, o contradomínio, e para cada x, a sua imagem é denotada por isso aqui. É chamada imagem de x. Quem é a imagem de x por f? É o elemento de B associado a x pela função f. Tá certo? E o conjunto A, imagem de f, ou o conjunto imagem de f, a imagem de f, não é a imagem de x, a imagem da função é o conjunto denotado por isso aqui, ó, f grande de A, tá? Ou I de f, é um I, tá? Que é I de f, e dado por. Então, quem é a imagem? A imagem de f, quem é, por definição? É o conjunto formado por cada f de x, tal que x pertence a A, que é o domínio. Que pode ser escrito assim. É o conjunto formado por cada y em B. É o conjunto formado por todos os elementos de B? Não necessariamente. Mas é o conjunto formado por cada y em B, tal que y é igual a quê? A f de x para algum x aonde? Em A.
que pode ser também expressa assim, é o conjunto formado por cada y em B, tá o quê? Existe x em A com y igual a f de x. Tá certo? São todas as formas de escrever o mesmo conjunto. E é bom que você tenha todas essas formas em mente, que facilita muito o entendimento das demonstrações, das caracterizações da imagem. Que dado uma função, geralmente é explícito domínio contra domínio, a lei de formação, que a lei de formação é a lei que associa a cada x de A um único f de x em B, que é a sua imagem, mas você precisa descrever quem é o conjunto imagem, porque o conjunto imagem nem sempre é dado. Então, aqui, ó, você pega aqui, vê aqui, A, x1, x2, x3, x4. Você pega aqui o B, y1, y2, y3, y4, y5. Aí pega aqui, tá? Isso é função de A em B? Isso é uma função f de A em B. Claramente, isso é uma função de A em B. x1 está associado só a y2, ou seja, quem é a imagem do x1? Quem é? Quem é o f do x1? Quem é? Ó, y1. F de x1. Y1 não. Y2, perdão. Quem é f de x2? Y2. Quem é f de x3? É o Y4. Quem é f de x4? Y5. E quem é o conjunto imagem? Conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? Quem é? É só o Y2, Y4, Y5. Conjunto das imagens, tá certo? Então, a imagem é sempre um subconjunto do domínio. Quer dizer, se você tem f de A em B função, não importa quem seja A, quem seja B, a imagem é sempre subconjunto de B, por construção, não tem como. Pode não ser igual. Quando é igual, você diz que a função é sobrejetiva ou sobrejetora. Mas isso eu vou falar mais à frente. Tá certo? No contradomínio, eu disse domínio, foi? Contradomínio, perdão. Tá aqui, contradomínio. A imagem é sempre subconjunto do contradomínio. Da definição sai o seguinte: para você dizer, para você especificar uma função, você precisa dar três coisas para ela. Quais são? Domínio, contradomínio e a lei de formação. A lei de formação é, para cada x, quem é f de x? Você precisa passar essa informação. Precisa passar a informação de quem é, para cada x, o f de x. Isso é a lei de formação. Tá? Então, uma função só está bem definida quando eu dou três coisas: domínio, contradomínio e lei de formação. Por isso, há uma definição que você não pode esquecer, que é a seguinte: quando é que duas funções são ditas iguais? Essa definição é muito explorada aqui, ó. E você tem que ter essa definição assim, bem clara. Que sejam f de A em B e g de C em D funções. Nós dizemos que f é igual a g escrevendo assim, quando três coisas acontecem: quando elas têm o mesmo domínio, quando elas têm o mesmo contradomínio e quando elas têm a mesma lei de formação. Ou seja, a imagem de x por f
é igual à imagem de x por g, qualquer que seja o x pertencente ao domínio comum. Isso é a definição de igualdade. Você tem duas funções, elas são iguais por definição, quando e somente quando elas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Tá? E como eu falei, né? Para você, por isso, é daí que vem. Você explicitar uma função, dizer quem ela é, você precisa dar o seu domínio, o seu contradomínio e a sua lei de formação. Por exemplo, você pode chegar e anunciar assim, ó. Seja f de n de z em n. A gente pode dizer que é a mesma imagem. Fica explícito que é a mesma imagem, né? Se duas funções são iguais, elas têm o mesmo conjunto de imagem. Mas o fato de duas funções terem o mesmo conjunto de imagem não garante que elas são iguais. Porque elas podem não ter a mesma lei de formação. Tá? Diga. A gente... Esse aí que ele perguntou, basicamente. A gente pode ter duas funções com leis de formação diferentes, mas como elas têm a mesma imagem, elas... Não, calma lá. O que é a imagem? A imagem é um conjunto. É conjunto e imagem. A imagem é um conjunto. Tá aqui, a imagem é isso aqui. Os conjuntos de imagens de duas funções podem ser iguais, mas as funções serem diferentes. Mas se elas tiverem o mesmo domínio, Elas podem ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, terem o mesmo conjunto de imagens e serem diferentes. Tá aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Pega a função formada 1, 2, 3, e aqui 4, 5, 6. Tá certo? Tá bom? E pega uma função que vem daqui para cá, que leva 1 no 4, 2 no 5, e 3 no 5. Função f. Agora pega aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma função g leva 2 no 4, 2 no 4, 1 no 5 e 3 no 5. Essas duas funções têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio, mesmo conjunto de imagem, a mesma imagem, mas são iguais. Esse 3 de cima, 3 ligado em cima, Hã? vem para baixo. É? Quem é o domínio dessa função? Está aqui. Quem é o contradomínio? Está aqui. Quem é o conjunto de imagem da f? Quem é o conjunto de imagem da f? Quem é o conjunto de imagem da f? Quem é? 4, 5. Quem é o conjunto de imagem da g? Quem é? 4, 5. Mas elas são iguais? Não. Por quê? Porque quem é o f de 1? F de 1 é quanto? F de 1 é diferente de G de 1. Pronto. Morreu. F de 1 é 4. E G de 1 é quem? 5. As funções são iguais. Não são iguais, elas são distintas. São diferentes. Tá? eu posso formular a pergunta, então, por exemplo, se eu tenho uma função que tem um domínio dos números negativos, todos os números negativos, e o contradomínios é o conjunto de todos os números positivos. Eu tenho duas funções, as duas têm esse mesmo domínio, só que uma lei de formação dela é o módulo do número negativo, e a outra é o número negativo vezes menos 1. Eu posso considerar que elas têm a mesma lei de formação? Ou são leis de formação diferentes?
É a mesma? É a mesma. Eu entendi o que você quer dizer. Escrita de forma diferente, elas são- Menos escrito. Eu vou pegar o seguinte, ó. Seja F, exatamente.